Como é que alguém pode conseguir perder dinheiro com um dos melhores fundos que já existiu, um dos melhores investimentos, aliás, de Wall Street, disponível para o público em geral, mas como é que a maioria dos investidores conseguiu perder dinheiro? Esse fenômeno é muito interessante e nesse vídeo a gente vai entender o porquê e como fazer para evitar esse tipo de comportamento. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valorize. Para a gente entender a história, vamos começar falando sobre esse produto milagroso, esse produto tão bom, esse investimento que retornou tanto assim para aqueles que o compraram, né? Claro, eu estou falando aqui do fundo Magellan, da Fidelity, enquanto ele foi gerido pelo Peter Lynch. O lendário Peter Lynch, que é uma pessoa, um investidor, que tem muito a nos ensinar, muito do que eu falo aqui nesse canal vem do Peter Lynch. Ele tem uma filosofia de investimento extremamente boa, eu me inspiro muito nele. Ele é um cara que defende você não tentar acertar o timing do mercado, não tentar comprar barato, não tentar vender caro. Pelo contrário, ele defende que você consistentemente vá investindo em empresas que você conhece, você entende, você acredita. Ele tem um livro muito bom que eu recomendo aqui que o pessoal lê, né, que é O Jeito Peter Lynch de Investir, foi traduzido para o português. E dentre as coisas interessantes, ele fala para que você não olhe as cotações das ações que você tem, exceto talvez uma vez por ano. Depois ele fala para olhar sempre que você for trocar o óleo do carro. Enfim, é uma coisa extremamente irrelevante. Ele nos ensina que as cotações das ações não são necessariamente reflexo do valor, do resultado delas. Então ele nos ensina a ignorar ruído, a investir como gente grande, a investir olhando o fundamento, a investir em busca de valor, que no final das contas é o que nos enriquece. Então se você gosta desse tipo de filosofia de investimento, desse tipo de conteúdo, ou quer aprender como investir bem sendo uma pessoa física, aproveita, se inscreve aqui no canal, que esse é um dos temas que eu mais trago para conversar aqui. Esse fundo Magellan, enquanto o Peter Lynch foi o gestor dele, ele foi gestor por 13 anos, ele retornou uma média de 29% ao ano. Não tem investimento que dá um retorno tão alto assim, né? Nós estamos falando aqui que em 13 anos o retorno total foi de 2.700%. Se você colocasse 37 mil no começo do fundo, você teria 1 milhão ao final aí desse período de 13 anos. Ou seja, é um retorno absurdamente alto, não dá para falar mal disso, é realmente um retorno assim que a gente sonha em ter. É muito difícil alguém conseguir um retorno desse, tá? Eu não acredito que isso acontece muito frequentemente, isso aliás é bem raro. E aí você talvez pode dizer, mas fundo de investimento é uma porcaria, né? Você sempre fala pra gente não investir em fundo e tal. Sim, o fundo de investimento, via de regra, é uma porcaria, né? Em média, o fundo de investimento é você pagar alguém para investir pior do que você investe. Então, quando a gente investe em fundo, a gente realmente está colocando as chances, né, contra nós. A gente está investindo em uma coisa que provavelmente vai dar errado. Esse caso aqui é uma exceção e serve para a gente aprender uma lição muito importante. E a lição não é investir em fundo, tá, gente? Claro que não. Mas ainda assim tem uma lição muito importante aqui. Veja, apesar do retorno dele ter sido astronômico, né, uma pessoa poderia ter enriquecido só de investir nesse fundo e ficado quieta, o investidor médio, ou seja, em média, as pessoas que investiram, que compraram cotas desse fundo, saíram no prejuízo. E aí, bom, como é que pode um negócio desse, né, um investimento que dá 29% ao ano, a maioria, não estou falando que uma ou outra pessoa perdeu, a maioria dos investidores conseguiu perder dinheiro. Como é que isso pode acontecer? E é isso que a gente vai conversar aqui, porque essa é a lição que eu preciso ensinar para vocês aqui nesse vídeo. E a grande razão é a maneira como funciona a psicologia nossa. Como é que a gente pensa quando a gente vai investir? A gente fica muito mais assim, ousado, fica muito mais ganancioso, ambicioso, quando o mercado está o quê? Subindo. Quando a bolsa não para de subir, todo mundo quer ir para a bolsa, porque a bolsa é o investimento que mais rendeu no mês passado, no ano passado, seja lá qual for o motivo. Acho que você sabe do que eu estou falando, né? Quando um tipo de investimento retorna muito, ele vive nas manchetes, todo mundo fala dele, até o William Bonner vai falar dele lá no Jornal Nacional, fica na moda. E é nessa hora que a gente fica mais ousado, é nessa hora que a gente vai lá e compra mais, coloca mais o nosso recurso dentro daquela cesta ali. Por outro lado, quando o investimento, né, cai, quando o preço dele vai sendo depreciado com o tempo, quando a bolsa está em queda, ou qualquer outro tipo de investimento, né, estamos falando aqui mais de bolsa, mas serve para qualquer outra coisa, ele fica automaticamente fora de moda e a gente fica menos ambicioso, a gente passa a querer investir menos ou até mesmo a resgatar aquilo que a gente já investiu. Por quê? Porque não tem dado certo. Então a gente quer, né, nos poupar de novos prejuízos. Mas veja só, o que significa isso? Significa que a gente compra quando está na alta e a gente vende quando está na baixa. A gente faz o contrário do que a gente deveria fazer, né? Na verdade, o que a gente deveria fazer é só comprar e nunca vender. Mas assim,
Se tivesse um jeito de prever o futuro, prever o mercado, a gente deveria comprar na baixa e vender na alta. Mas a gente faz exatamente o contrário. Por quê? Por causa de como funciona a nossa psicologia. E é exatamente isso, exatamente por isso que a maioria dos investidores perdeu dinheiro com um dos melhores investimentos da história. E aí você pode pensar, poxa, mas é fácil, né? Quando cair eu compro mais e tal. E se você nunca passou por uma crise, e a maioria de vocês que me assistem aqui nunca passaram por uma crise, né? Talvez o pessoal que tem mais de 10 anos de bolsa enfrentou. Claro, a gente teve uma pequena queda quando ocorreu lá um pânico por causa do Covid em 2020, mas assim, aquilo lá foi muito pequeno. E rapidinho o mercado voltou e bombou para cima. Então, aquilo ali não é crise, aquilo ali não é queda, tá? Crise é uma coisa muito mais prolongada, como a gente teve em 2008, como, por exemplo, a gente teve a partir ali de 2012, que a bolsa ficou lá 6, 7 anos, se eu não me engano, caindo sem parar. E aí você ficava vendo seu dinheiro diminuindo, né? Cada vez mais preocupado, cada vez mais desesperado. E veja, não é só um número ali caindo, não é só o seu patrimônio diminuindo, é tudo junto. Porque no momento de queda, o sistema começa a te induzir à venda, começa a te induzir a sair daquilo. Por quê? O noticiário passa a ficar um pouco mais negativo. Então, esse momento está ruim, aí o noticiário começa, né, só coisas ruins, a economia vai pro brejo e tá tudo indo pro buraco e tal. Hoje a gente tem até os influenciadores, né? Na época que tinha o fundo do Peter Lynch, não tinha, né? Foi na década de 80, mas hoje você tem lá os influenciadores, rede social, e fica aquele clima negativo de que o Brasil vai acabar, o mercado de ações vai acabar, o mundo vai acabar, enfim, aquele clima negativo que faz com que as pessoas acho que eu não vou entrar em ações agora não, acho que eu não vou investir nisso aqui agora não, vou esperar melhorar um pouquinho. O que é esse esperar melhorar um pouquinho? É esperar subir para você comprar caro e vender barato depois. É o que a manada vive fazendo. Então, não é simplesmente você aguentar lá um número reduzindo, seu patrimônio diminuindo. É muito difícil porque todo o seu círculo de influência, seja através dos noticiários, dos jornais especializados, né? Você lê lá jornais, né, portais de notícia na internet que são especializados em finanças, em economia ou em investimentos, todos eles vão estar extremamente negativos. As rodas de conversa dos seus amigos provavelmente vão estar falando assim sobre, não, eu não invisto mais na bolsa faz tempo. Imagina, a bolsa não para de cair. E aí você vai sempre ser o último trouxa que está lá ainda investindo na bolsa. Talvez você não aguente, talvez você saia na mínima. Falar, cansei de perder, vou sair desse negócio aqui e investir no CDB, por exemplo, né? Ou em qualquer outra coisa. Enfim, esse costuma ser o final. E é exatamente por causa disso que a maioria dos investidores acabou perdendo dinheiro com um investimento maravilhoso que foi o fundo Magellan, enquanto o Peter Lynch era o seu gestor. Porque, veja, o investimento está na moda quando ele não para de subir. Quando ele começa a sair, todo mundo quer falar que já saiu dele faz tempo, que já está líquido, que não tem mais nada aí, e aí só você ficou lá com um pouquinho de cotas daquele fundo Magellan que está completamente fora de moda. Porque não se enganem, tá? O investimento que dá 29% ao ano em média, provavelmente teve ano que ele subiu 100%, aí teve ano que ele caiu 50%, caiu 60%, sei lá, ele deve ter tido uma variação enorme. Não existe um investimento que dá esse retorno e sobe em linha reta. Só pirâmide financeira que promete um ganho constante e alto assim. E, obviamente, não entrega, né? Mas um investimento de verdade que dá um retorno alto assim, só pode ter tido uma enorme volatilidade. E foi isso exatamente que aconteceu. Então, em alguns anos, você via seu dinheiro subir um montão. Aí, a hora que você entra, vou acreditar nesse fundo aqui, você entra lá, aí cai 60% no outro ano. E aí? Será que foi um bom negócio? Será que foi um mau negócio? Sei lá, você começa a se questionar e tal, e pula fora do fundo. Quando ele sobe de novo, você vai lá e entra de novo. Ou seja, o que você está fazendo? Comprando na alta e vendendo na baixa. E é por isso que as pessoas não ganharam dinheiro com um dos melhores investimentos da história. Então o que a gente pode aqui concluir dessa história, desse caso aí do fundo Magellan? Primeiramente, quando você compra alguma coisa, quando você investe em alguma coisa, você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo para que você aguente anos e anos e anos. Porque se a cotação caiu, a cotação desabou, né? A cotação, estamos falando aqui de um fundo, mas pode ser de uma ação que você acredita, por exemplo, que é algo que o Peter Lynch fala muito. A cotação caiu pra caramba. Mas os fundamentos continuam os mesmos, os motivos que te fizeram comprar continuam os mesmos. Você não pode duvidar da sua estratégia porque as coisas estão parecendo ruins. Muitas vezes você vai ficar inseguro por causa de influenciadores, por causa de noticiário, ou por causa de simplesmente acompanhar a cotação. Por isso que uma das coisas que eu recomendo sempre, principalmente quando a pessoa ainda não segurou ativos por muitos anos, tá? Se você tem a mesma ação por 5, 10 anos, talvez você já tenha uma facilidade maior. Se você nunca conseguiu fazer isso, fique longe de influenciador,
Fique longe de noticiário especializado em investimentos e, principalmente, fique longe de conversar com amigos, colegas de trabalho, cunhado sobre os seus investimentos. Seus investimentos só interessam a você. Quanto mais opinião você tiver, quanto mais gente dando pitaco na sua vida, no que você investe, mais você vai girar seu patrimônio. Comprar aqui, vender ali, comprar aqui, vender ali. E não é assim que enriquece, né? A gente enriquece acumulando patrimônio e não girando patrimônio. O Charlie Munger, que é uma outra pessoa que eu me inspiro bastante também para trazer conteúdo para vocês, ele tem uma frase que diz o seguinte: o dinheiro de verdade não está na compra e na venda, mas sim na espera. Então, o mais difícil do buy and hold é o hold. O buy é fácil. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Não girem o seu patrimônio, segurem os seus investimentos e diversifiquem bastante, porque se você segurar uma coisa que eventualmente for mesmo uma porcaria e vá a zero, você tem todo um resto do seu portfólio que para te sustentar. Porque aquele ativo lá que foi pro brejo é um percentual bem pequeno. Então, diversifica para que você consiga comprar as coisas para nunca mais vender. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é justamente qual foi o período mais difícil para você que investe na bolsa aí há alguns anos, né? Talvez para alguns de vocês tenha sido 2020. Para mim, eu confesso que foi lá o período de 2010 para frente. Acho que foi 2010 até 2015, 2016, que a bolsa só caía. Ano após ano você via, você colocava dinheiro e o dinheiro diminuía. Colocava dinheiro e o dinheiro diminuía. Mas eu quero saber de você, qual foi o período mais difícil aí para você aguentar sendo um investidor de longo prazo? Eu volto semana que vem com outro vídeo. Até lá!